Queridos, eu vejo nessa passagem o anjo falando com Agar. Agar, de onde você vem e para onde você está indo? E ela respondendo: eu estou fugindo da minha senhora. E o anjo querendo que ela tivesse um encontro com o seu próprio coração e com o seu passado. E é nessa hora que o anjo, então, diante dessa palavra, estou fugindo da minha senhora. Em versículo 9: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Parece que o anjo é meio duro, parece que Jesus é meio duro, parece que Deus às vezes é meio duro com a gente. Mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque Agar só poderia ser abençoada no seu futuro se ela pudesse de fato voltar ao lugar onde ela caiu. E eu penso, queridos, que muitas vezes nós precisamos voltar geograficamente falando ao lugar onde nós caímos. Nem sempre vamos conseguir voltar geograficamente ao lugar onde nós caímos, mas aqui mesmo, neste lugar, neste momento de culto, de adoração e de serviço ao Senhor, enquanto falamos, o Espírito se move no teu coração. Talvez você volte lá para a Europa, você vá lá para a Espanha, você vá lá para Portugal, quem sabe lá foi o lugar da tua queda, e você não precisa necessariamente voltar para aquele lugar, mas no teu coração o Espírito te remete àquele lugar. Talvez alguma nora seja repetida aquela conversa com a sogra, sabe, aquela conversinha que parece que não ficou muito bem clara, muito bem definida, e quando você bateu o telefone, bateu também no teu coração um sentimento: olha, eu acho que alguma coisa, ou eu não me expressei bem, ou ela não se expressou bem, mas tem alguma coisa entre nós. E o Senhor está dizendo: olha, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, deixa o Espírito te levar a esses lugares, porque muitas vezes ele faz uma pergunta crucial: de onde você vem e para onde você vai? Somente para a gente chegar a uma conclusão: Senhor, definitivamente eu estou perdido, mas eu quero fazer com que você se encontre. Quando você começou a estar perdido, quando você entrou por um caminho errado, no dia Agar, no dia em que você ficou grávida e você desprezou a sua senhora, naquele dia você começou a entrar por uma vereda errada. Naquela hora. Naquele momento. Mas por que Deus está se movendo para trazer, para falar, para chegar no âmago da questão, no coração do problema? Por que Deus está fazendo isso? Deus ouvirá Ismael. Amém, queridos? Porque todo este retorno, a necessidade de voltar e de humilhar-se diante de Sarai, tem a ver com Ismael, tem a ver com o propósito, tem a ver com o selo de Deus. Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira todos os seus irmãos. Então ele invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse
disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, ou seja, o poço daquele que me vê. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abraão ao seu filho lhe chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Glória a Deus. No versículo 13, então ele invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Diga: meu Deus, é o Deus que me vê. Quando foi que Deus a viu? No poço? No meio do deserto? Deus a viu, Deus a encontrou e Deus falou com ela. Mas em que lugar primeiro que o Senhor a viu? O Senhor viu quando ela desprezou a sua senhora. E quando ele se encontra com ela no poço, ele revela qual é o problema e traz a solução. Volta e humilha-te. Porque o grande problema de Agar foi justamente a sua soberba em poder gerar um filho e desprezar quem não podia gerar um filho. Então volta e humilha-te. Um dia Jesus olhou para um jovem rico. Esse jovem rico chegou: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus não chegou para aquele jovem e disse: olha, volta para a casa da tua mãe e humilha-te diante dela. Por quê? Porque não era esse o problema do jovem rico. Mas Jesus vai no centro do problema e, como uma espada aguda e uma espada afiada, ele chega para aquele jovem e diz: você quer o reino dos céus? Então, querido, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você vem e me segue, e você vai ter um tesouro nos céus. E aquele jovem, depois de uma espada tão aguda e tão direta, porque Deus é direto, Deus não vem com meias palavras, Deus não vem como às vezes a gente: acho que o Senhor podia ser um pouquinho mais maleável. Ele vai no coração, ele mostra: esse é o teu problema. É isso exatamente que precisa acontecer. E então ele foi direto na vida daquele jovem, sem rodeios. Olha, você quer o reino dos céus, mas eu preciso te mostrar uma coisa: que se no teu coração, o problema não é o teu dinheiro, o problema é o teu coração, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e então você vem e me serve e terás um tesouro no céu. E aquele jovem triste foi embora. Muitos pensaram: Senhor, o Senhor tem futuro com ele? Não, deixa, ele vai para casa, ele vai refletir, ele vai pensar, ele vai colocar a vida. Quem sabe, num outro momento, ele vai entender o que quis dizer para ele. Quem sabe quando o Espírito Santo descer e Pedro vier a pregar, quem sabe este jovem não esteja no meio da multidão. Mas ele precisa voltar para casa e chorar muito e refletir. E pode ser que ele passe hoje, a semana que vem, o mês que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não importa. Mas eu estou esperando por ele. Porque Deus ouvirá. E às vezes demora um pouquinho para a gente completar o ciclo. Não é verdade? Mas Deus ouvirá. Deus ouvirá. Às vezes a gente apanha um pouquinho, mas Deus ouvirá. A gente entra em crise aqui, a gente acha que o pastor foi muito duro, ou acha que alguém foi muito duro, alguém foi muito direto, dizendo: olha, esse é o caminho. E você dá algumas voltas e chega a algumas conclusões.